Olá a todos, eu sou Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje, uma aula especialíssima com o nosso amigo, o Matheus Espínola. Ele vai falar sobre a participação do clero nas independências da América Latina. Esse assunto é muito conhecido porque todo mundo sabe o que aconteceu, mas ninguém sabe o que aconteceu, por quê, como exatamente. Pouquíssimo estudado no Brasil, apesar de todo mundo saber da existência dele. Peço que vocês apertem o cinto, se preparem. A aula hoje vai ser longa, porque eu pedi para o Matheus resumir. Então vai ser longa porque vai ser resumida. É um assunto gigantesco que vai ser falado aqui em breve espaço de tempo. Porque se deixasse o Matheus falando, ele ia, cara, dar uma aula para a gente aqui, daqui até o Ruffle fazer a abjuração dele. Então ia ser uma aula bem grande. Mas se prepare, eu estou bem animado para essa aula de hoje, bem animado mesmo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, comente aqui embaixo, curta e vamos para a apresentação direto. Matheus, pode dar início a apresentar, falar um pouco de você? Perfeito. Bom, esse trabalho aqui foi realizado fruto de uma pesquisa longa, de alguns anos. Me interessou muito esse assunto quando eu era mesmo modernista, depois passei pela fraternidade, resistência e, ao fim, depois de acordar um pouco para o movimento católico ultramontano. Então, de certo modo, essa pesquisa ela foi é, baseada nessa questão do apoio do clero às revoluções e o clero também que se manteve contra a revolução. Os contra-revolucionários, infelizmente, foram muito poucos, porém, nós sempre estamos em questão de qualidade e não em quantidade. Prosseguindo aqui para a segunda página, é justamente a imagem da promulgação da independência do Peru, realizada por San Martín e os generais que estão aí ao redor dele, juntamente com o bispo de Lima. Ele se manteve aí como um fator agregador da segurança nacional, de modo a que não decaísse o Peru em uma guerra civil. Então, ele esteve aí cooptado, porque ele preferia muito mais cuidar do seu rebanho do que deixar a diocese dele na mão de um regalista ou de algum cismático, que era o objetivo estratégico da maçonaria e dos liberais na época. Bom, passando aos antecedentes. Nessa parte eu explico como os sefarditas expulsos da Península Ibérica, Portugal, Espanha, que na Espanha foi uma das expulsões mais demoradas, a França foi uma das primeiras, realizada por São Luís, inclusive, e esses judeus, os sefarditas que foram expulsos da Espanha e Portugal, eles se refugiaram depois da Reforma Protestante na Holanda e Inglaterra, ou melhor, de forma protestante. E esses mesmos sefarditas, eles fomentaram a lenda negra. Por quê? Justamente naquela época, houve a descoberta ou a criação da imprenta pelo Johannes... esqueci o nome. Bom, de qualquer modo, a descoberta da imprenta, ou imprensa, foi muito usada para fins propagandísticos durante a Guerra dos 80 anos, entre Espanha e Holanda. Na Holanda, tanto em Amsterdã quanto em outras cidades, havia uma certa influência judaica muito grande, tanto que a Holanda tornou-se um centro comercial, assim como a Inglaterra, um centro bancário, comercial e financeiro. O florim holandês foi uma das moedas mais poderosas do mundo, e foram os judeus que financiaram em grande parte as incursões da VOC, que era a Companhia das Índias Ocidentais, e a VIC, a Companhia das Índias Orientais, em todo o mundo, contra os impérios católicos, obviamente. Durante a União Ibérica, Espanha e Portugal foram inimigas mortais de Holanda e Inglaterra. Nesse período de tempo, tivemos a invasão do Nordeste do Brasil e também a perda de Ceilão e algumas regiões da Indonésia, atual Indonésia. Também tivemos perseguições calvinistas terríveis na Ásia e no Brasil, assim como também a perseguição dos japoneses, que foi dada, por assim dizer, por influência holandesa sobre o shogun do Japão. Bom, esses sefarditas, por meio de uma maquinação de uma vingança contra a Espanha e Portugal, por serem as nações mais fiéis à Igreja Católica, porque elas haviam levado a fé aos quatro cantos do mundo, praticamente, e tal lenda negra, ela foi baseada nessa revolução da imprensa, de modo a produzir livros que fossem falar mal da Espanha e de Portugal, tanto em questão cultural quanto em questões étnicas. Os espanhóis eram chamados de marranos, ou seja, muçulmanos,
pelos holandeses, e os ingleses tinham todo tipo de um proto-racismo estruturado contra a Espanha e Portugal, por serem povos mediterrâneos, assim como os germânicos fizeram depois da Revolução Protestante. Esses sefarditas fizeram o financiamento de editoras que fizessem a propagação desses livros em todo o continente espanhol e toda a região do Império Espanhol e Português. Logo, podemos constatar que essa lenda negra teve um impacto direto nas independências, ou mal chamadas independências da América, porque o fator lenda negra foi justamente aquele que fez com que a historiografia oficial dos países constituídos após a Revolução, após as revoluções de independências promulgadas pela maçonaria, pela judiaria, etc., fossem totalmente anti-espanholas, apesar de que a maioria dos seus membros, se não todos, fossem de origem espanhola e católica. Porém, buscaram criar uma identidade nacional, tentando resgatar líderes indígenas do passado, como a rebelião de Tupac Amaru II, no Peru. Tanto que existe uma loja também maçônica, que eu vou comentar mais abaixo, chamada Loja Lautaro, que era o nome de um rebelde inca, se eu não me engano, contra o vice-reinado do Peru. Bom, voltando agora à questão dos judeus, eles foram praticamente os fomentadores da lenda negra. Depois disso, temos a questão dos direitos que foram dados pela Santa Sé à coroa espanhola e portuguesa, e também a outras monarquias católicas, mas especialmente a coroa espanhola e portuguesa, porque elas tinham a primazia no Tratado de Tordesilhas e levariam a fé para a América, a África, a Ásia. Então, a Igreja buscou fazer uma concessão de direitos de modo a tornar a administração eclesiástica mais efetiva. Esse patronato régio estipulava que a Igreja delegava alguns poderes e algumas prerrogativas à coroa, tanto espanhola quanto portuguesa, de modo que eles pudessem receber a distribuição de dízimos, pudessem ajudar com a ereção de igrejas, de catedrais, de escolas, a promulgação de decretos de universidades. Na América Espanhola foram mais de 27 universidades, muitas delas dos dominicanos, e uma ou outra era de uma instituição religiosa diocesana, e Portugal manteve as suas universidades em Portugal e criou muitos colégios, isso sim, muitos colégios no Brasil inteiro, em Macau, no Japão, etc. Então esses direitos são direitos que outras coroas não tinham, e era um motivo de inveja, obviamente, às outras potências europeias católicas. Porém, esse patronato régio, ele é como uma adaga de dois gumes, ele tem um lado bom e um lado ruim. Obviamente, os liberais, os regalistas, os hereges, todos esses inimigos da Santa Igreja buscaram usar esse instrumento que fora tão benéfico durante mais de 300 anos para a Espanha e Portugal e a Igreja Católica, que trouxe milhões de pessoas à fé, de modo a que seja um instrumento de perdição. E por isso os patronatos régios foram abolidos uma centena de anos depois, por papas que não faziam nenhum tipo de reconciliação com a Revolução. Além disso, o patronato régio permitia a nomeação de bispos, ou seja, o rei ou o representante do rei, um conselho de regência em caso de morte de rei, apresentava os nomes dos bispos, que seriam depois confirmados pela Santa Sé. Também a mesma questão na nomeação de cardeais. Muitos cardeais da coroa de Portugal eram nomeados pelo rei ou por algum ministro do rei, para que eles fossem elevados ao cardenalato e tivessem uma certa presença na corte papal e uma certa influência, a qual, obviamente, eles usaram de forma boa e de forma ruim, em um caso que vamos ver mais abaixo. Também temos a questão da expulsão dos jesuítas, que foi a questão do abuso do patronato régio. A expulsão dos jesuítas é um desenvolvimento histórico um tanto quanto interessante, porque os jesuítas foram responsáveis por uma expansão intelectual e religiosa incrível em todo o mundo. Os jesuítas sempre foram ultramontanos, salvo raríssimas exceções antes da modernidade, antes do Concílio Vaticano II, e eles sempre buscaram a defesa do papado. Por isso, eles eram considerados como inimigos pelos regalistas. Agora vamos ao regalismo. O que é o regalismo? Basicamente é essa questão do patronato régio, porém o Estado teria uma primazia sobre a Igreja, ou seja,
o Papa deveria de se submeter às decisões que o rei ou o chefe de Estado realiza. Esse regalismo nasceu basicamente da influência real sobre o episcopado na nomeação dos bispos, e isso acabou sendo usado pelos próprios reis e seus ministros como instrumento de poder contra a igreja. Alguns autores defendem que o Papa havia realizado a supressão da Companhia de Jesus para evitar um cisma na Espanha e em Portugal e em Nápoles, que eram territórios onde o regalismo era muito forte, assim como o galicanismo e o jansenismo eram fortes na França e o josefinismo na Áustria. Tais correntes de dominância do Estado sobre a Igreja basicamente nasceram do liberalismo e da maçonaria. A maçonaria sempre buscou se aproveitar desse patronato régio, cooptando reis e ministros para seus fins. Porque a maçonaria estabilizada, a maçonaria como nós a conhecemos, ela nasceu em 1717. Porém, bem antes já haviam lojas maçônicas que tinham um poder muito grande sobre os reis. Então, desde a Espanha até a Inglaterra, até Itália. Então, realmente uma situação muito triste, porque normalmente como católicos nós achamos que a igreja é contra o mundo, mas em realidade é a igreja contra o mundo e os seus clérigos apóstatas. Isso, infelizmente, temos como exemplo a apostasia de inúmeros bispos durante essa revolução e também a traição de Judas a Nosso Senhor. Esse cisma de Ortígio, que eu menciono ao lado do regalismo, é basicamente o período de interregnum, que é a morte de um papa até a eleição do outro, de Pio VI, quando este morreu em cativeiro após a invasão de Napoleão, dos Estados Pontifícios. Sim? Uma pergunta aqui, um pequeno comentário sobre a formação da maçonaria. De fato, ela surgiu na sua forma moderna em 1717, mas bem antes disso já existia muitas outras lojas e sociedades secretas. Uma delas, os Rosa Cruz. Nós temos no nosso site um artigo sobre Lutero e a influência dos Rosa Cruz nos séculos XV, XVI e XVII, pré-formação da maçonaria. Um dos reis que participou dos Rosa Cruz foi o rei da Holanda, que foi ele que tomou o poder, a monarquia na Inglaterra, justamente por ter cooperado com os Rosa Cruz, só para demonstrar a influência já de outras sociedades secretas antes das lojas maçônicas. E antes de tu continuar, pediu para você explicar um pouco melhor o que seria o regalismo. Eu acho que é um conceito que talvez os ouvintes ainda não tenham abordado, não tenham sido apresentados. Perfeito. Bom, o galicanismo e o jansenismo são mais conhecidos pela maioria dos católicos ultramontanos, porém o regalismo é muito eclesiástico, pouco conhecido, ele é pouco estudado, porque ela teve uma atuação muito forte na Espanha e Portugal, porém ele não foi devidamente combatido. E por causa desse regalismo, que era a questão que eu comentei da supremacia do Estado sobre a Igreja, uma espécie de anglicanismo à espanhola ou à portuguesa, buscava colocar ou o rei da Espanha, ou o rei de Portugal, ou o patriarca das Índias Ocidentais, como o chefe da Igreja espanhola. Então eles buscavam ter o poder total de nomeação de bispos sem a anuência do Papa, aconteceu, infelizmente, como também da supressão de ordens religiosas, fora da aprovação papal. O regalismo ele foi uma corrente de pensamento iluminista, ela teve muita influência de sociedades secretas, ela teve muita influência de ocultismo e gnosticismo. O regalismo, ele basicamente buscava, os regalistas, em sua maioria, eram bispos nomeados pelo Papa, que traíam o seu juramento de fidelidade à sé apostólica, e promulgavam esse tipo de doutrina e falsos ensinamentos em grandes universidades. Universidades como a Universidade de Salamanca, as universidades do sul da Espanha, em muitos seminários. Então, realmente foi um negócio muito perigoso mesmo, e muitos papas tomaram esse regalismo como uma afronta direta, tão importante ou até mais do que o próprio galicanismo francês. Apesar da França ter um certo histórico com o papado e uma relação muito mais longínqua, por assim dizer, e frutuosa com a Santa Sé, Espanha e Portugal tinham em seu domínio praticamente metade do mundo. Lembramos que quase todo o continente americano fazia parte de Espanha e Portugal. Então, qualquer pequeno cisma que ocorresse entre Espanha e Portugal em relação à Santa Sé
também seria aplicado aos seus territórios ultramarinos. Então, a Igreja, em sua sabedoria, buscou remediar isso por meio de concordatas. Ocorreram muitas concordatas entre regalistas e a Igreja Católica. Esses regalistas, eles buscavam reduzir o número de ordens religiosas, buscavam reduzir o número de sacerdotes em cada diocese, eles buscavam a nomeação de bispos, também queriam a apropriação das posses da igreja, tanto mosteiros, quanto seminários, quanto universidades, e efetivamente foi o que aconteceu depois das revoluções. E aconteceu também na Espanha depois das revoluções liberais, após as guerras carlistas, e o mesmo em Portugal após 1834. Então esse regalismo, ele nasceu provavelmente em 1650, e ele foi se desenvolvendo muito fortemente com a influência dos enciclopedistas, dos iluministas, tanto que nós vamos ver aqui embaixo que a maioria dos bispos que foram favoráveis à Revolução, na Hispano-América, mas também na Espanha propriamente dita, eram da corrente regalista. Bom, creio que isso já deixa um pouco mais claro o que é o regalismo. Agora, voltando à questão do cisma de Urtijo, Urtijo era um ministro de Carlos III, se eu não me engano, e ele, basicamente, após a morte de Pio VI, que fora aprisionado por Napoleão Bonaparte, decidiu que a Igreja Espanhola deveria se tornar autônoma. Nesse cisma foram promulgadas algumas regras de que o clero espanhol, o alto clero espanhol, poderia decidir na nomeação de bispos, na ereção de novas dioceses e na supressão de ordens religiosas, que era o que eles queriam fazer. Já haviam suprimido a ordem da Companhia de Jesus, mas ainda faltavam outras companhias religiosas. Sendo assim, esse cisma de Urtijo, ele não é tão conhecido, ele não é muito estudado na historiografia oficial, nem mesmo na historiografia da Igreja, porém é realmente um caso muito interessante de algo muito triste que podia ter acontecido caso Pio VII não tivesse tomado as suas decisões. O que salvou a Espanha e as Espanhas do ultramar de um cisma foi a eleição 15 dias antes da promulgação desse cisma, por assim dizer, de Pio VII, e Pio VII, com essa eleição, ele conseguiu uma influência muito grande sobre o rei Carlos III, Carlos IV, que havia expulso esse ministro da sua corte. Então ele perdeu toda a sua influência e caiu em desgraça. E por sorte não aconteceu um cisma na Espanha e no resto dos seus domínios ultramarinos. Depois disso, a questão do iluminismo, que eu já havia comentado, que é basicamente uma extensão do Renascimento, que é trazer o homem como centro do mundo. O iluminismo basicamente preconizava a destruição da influência da igreja, o próprio regalismo em si, ele nasceu do iluminismo, buscava levar o homem às luzes, por assim dizer. Então tinha um fator ocultista nisso, muitos maçons, muitos rosacruzes, muitos ocultistas eram iluministas. Esse iluminismo ele foi propagado principalmente pela França, por Inglaterra e pela Holanda. A maioria dos bispos que teremos aqui embaixo que apoiaram as revoluções, eles incentivaram a leitura das enciclopédias iluministas e também de obras iluministas nas suas dioceses, efetivamente formando padres que seriam naturalmente revolucionários, iluministas, então já era de se esperar uma situação dessas. Com esse iluminismo nasceu a figura do déspota ilustrado. Carlos III de Espanha é um exemplo perfeito do que é um déspota iluminista. É um rei que busca concentrar todo o poder em suas mãos, que faz reformas ao país de modo a preparar o caminho para a revolução, e eles buscam sempre cooptar a igreja para os seus interesses. Carlos III tentou fazer isso, ele conseguiu de certa maneira, mas também outros reis, como o rei José I de Portugal, fizeram o mesmo, o imperador José da Áustria também fez o mesmo, e alguns reis da Itália também fizeram a mesma coisa. Então é um comportamento que foi precedente à Revolução. Não é possível falar de revolução sem falar dessa criação do Estado absolutista iluminista nos reinos católicos, porque foi um enfraquecimento total da nobreza e do clero. Em detrimento disso, o rei absorvia todo o poder para si mesmo. A Igreja Católica, naturalmente, como dizia Dom Dolan, busca defender a monarquia tradicional, nos seus moldes tradicionais, com corpos intermediários,
com as guildas, corporações de ofício, ordens religiosas, tudo de modo a equilibrar a presença do Estado e sempre submetê-lo a salutar cooperação com a Igreja Católica. Bom, expoentes dos ministros de Portugal e Espanha que foram iluministas, maçons e regalistas, temos o Marquês de Pombal, temos o Conde de Aranda, e também esses dois, eles foram responsáveis por criação de instituições. O Marquês de Pombal criou as aulas régias, que buscavam dar uma educação iluminista para toda a população acadêmica, tanto do Brasil quanto de Portugal, Angola, Moçambique e Oriente. E o Conde de Aranda, junto com Carlos III, fundaram umas instituições iluministas chamadas de Sociedades Econômicas dos Amigos do País. Essas sociedades econômicas estavam espalhadas por todo o continente americano e também na Espanha. Elas nasceram na Espanha, tiveram muito poder na Espanha, e na América, devido à distância, não havia tanta troca de informações como havia entre Espanha e outros países que tinham essa corrente iluminista. Porém, isso não evitou o fato de que muitas pessoas influentes fizessem parte dessas sociedades econômicas. Inclusive, muitos nobres apoiaram a Revolução, muitos desses nobres faziam parte dessas sociedades econômicas de amigos do país, e eles acabaram cooptando também o clero por meio de publicações, de livros proibidos pelo Index. Inclusive o Santo Ofício havia colocado protestas contra essas sociedades, porque elas estavam se espalhando e espalhando também juntamente a impiedade e o indiferentismo religioso. Depois disso temos as reformas borbônicas. Elas foram uma reforma administrativa, política e de reorganização da estrutura dos vice-reinados na América. Os vice-reinados basicamente eram extensões da Espanha. Do mesmo modo que havia um vice-reinado de Navarra na Espanha, que dependia de Madrid, ou como também havia os vice-reinados em outras regiões, Catalunha, Galícia, etc. Esses vice-reinados tinham uma certa autonomia. Quando as duas Sicílias, ou a região do Reino da Sicília, fez parte do Império Espanhol, ele era governado por um vice-rei. Esse vice-rei era nomeado diretamente pelo rei e era a segunda pessoa no esquema da organização estrutural do Império Espanhol. Porém, essas reformas borbônicas buscaram destruir o antigo sistema que foi instalado pelos Habsburgo, pelos Trastámara, que foi a Rainha Isabel e o rei Fernando, e depois por Carlos V de Espanha, Habsburgo. E durante a conquista do México, o Hernán Cortés, ele foi feito Marquês de Oaxaca, se não me engano, Oaxaca, algo assim o nome da cidade, a pronúncia do Nahuatl é um pouco difícil, e ele havia sido um dos pais, por assim dizer, do vice-reinado da Nova Espanha. Esse vice-reinado da Nova Espanha englobava toda a região do México, Cuba, América Central, partes dos Estados Unidos e uma parte do norte da Venezuela. E o outro vice-reinado seria o vice-reinado do Peru, que foi criado após a conquista por Francisco Pizarro. Então, até Carlos III, que foi em 1740, 1750, haviam esses dois vice-reinados. As reformas borbônicas efetivamente criaram mais de dois vice-reinados, que foram o vice-reinado do Rio da Prata e o vice-reinado da Nova Granada, separando assim os eixos de poder de cada região, criando praticamente ou estabelecendo o caminho para a criação de novas repúblicas revolucionárias que no futuro usariam essa mesma divisão administrativa. Como exemplo, tínhamos as capitanias gerais de Cuba, da Venezuela, do Chile. Então, a divisão administrativa já estava pronta e já estava madura, de certa forma, para que os governos revolucionários buscassem tomar o poder e fazer a separação definitiva da Espanha. Mateus, então quer dizer que a separação em mais de alguns vice-reinados na América Latina já foi uma preparação para as independências, para as várias republiquetas que surgiram, é isso? Exatamente. Inclusive, o Conde de Aranda, ele tinha feito uma proposta ao rei Carlos III e Carlos IV de fazer uma separação formal e dar mais autonomia
aos 4 vice-reinados e estabelecer os príncipes, não o príncipe de Astúrias, mas os outros príncipes, tanto homens quanto mulheres, no trono desses países, de modo a manter uma certa relação entre os 5 novos países e que ele tomasse o título de imperador. Porém, o Carlos III ficou um pouco receoso dessa ideia, porque ele sabia que dar um pouco de autonomia podia fazer com que facilmente estourasse uma revolução, como efetivamente aconteceu. Mas de um jeito ou de outro já estava tendo essa preparação para a revolução. Bom, também com essas reformas borbônicas houve a implementação do mercantilismo, do iluminismo, de reformas econômicas que foram trazidas da Inglaterra, algumas teses de John Adams e David Ricardo. Ricardo era descendente de judeus portugueses, se eu não me engano. Então, eles defendiam um livre comércio em vez de um protecionismo, e isso levou à liberalização da economia dos vice-reinados. Efetivamente, isso levou ao descontentamento da população. Um dos resultados foi a revolta comuneira na região do Paraguai, que foi atribuída aos jesuítas pelo conde de Aranda e o conde de Florida Blanca. Então esse foi um dos motivos pela qual o rei Carlos III decidiu expulsar os jesuítas da América Espanhola. Porém, essas reformas borbônicas elas tiveram pontos positivos, que foram principalmente o enriquecimento dessas regiões dos vice-reinos, que tinham uma certa autonomia um pouco maior, podiam se organizar em cabildos, receberam algumas certas autonomias em relação à defesa, e isso acabou fazendo com que houvesse um enriquecimento dessas regiões. O problema, naturalmente, é que com o enriquecimento e aumento das relações comerciais, o Império Comercial Britânico, por meio de um tratado que ocorreu após a Guerra da Orelha de Jenkins, onde um pirata inglês teve a sua orelha cortada, daí o nome, a Espanha teve que assinar um tratado com a Inglaterra, onde a Inglaterra tinha o direito de vender um certo número de escravos para os vice-reinados da Nova Espanha, de Nova Granada, do Peru e do Rio da Prata. Também havia um certo limite, um limite alfandegário que foi estabelecido pela Inglaterra, na qual 1 ou 2 navios abarrotados de produtos britânicos podiam atracar tranquilamente em Buenos Aires, em Cartagena, em Lima ou em Veracruz, no México. E isso efetivamente levou não somente ao comércio de bens de consumo, produtos maquinários, roupas, mas também livros. Esses livros, em sua maioria, eram livros heréticos, eram livros protestantes, eram livros de ocultismo. Os bispos da região da Nova Espanha, Cuba, eles sempre reclamaram muito da influência pesada desses livros, que eram trazidas aos milhares, cópias impressas na Inglaterra e na Holanda, que eram trazidas aos milhares por comerciantes britânicos e por criptojudeus portugueses, durante a época da União Ibérica, principalmente. Então, o comércio trouxe em si uma certa influência negativa em questão, não somente a importação do liberalismo inglês, mas também esses livros heréticos. Depois disso, temos como efeito a aliança da Espanha à França, depois da derrota da mesma na guerra contra a Revolução Francesa. Quando deu-se a execução do rei Luís XVI, houve as guerras das coalizões. Nessas guerras das coalizões, a Espanha buscou enfrentar a Revolução Francesa, buscou enfrentar a Primeira República Francesa, de modo a frear essa influência negativa que podia eclodir na Espanha, porque o Carlos III ele se deu conta de que todas as reformas que ele havia feito também foram feitas na França. E, obviamente, são causas semelhantes e ele não queria que as consequências fossem as mesmas. Naturalmente, ele demitiu vários dos seus marqueses, condes e ministros que eram iluministas, que eram liberais ou que eram maçonistas, que eram liberais ou que eram maçons, porém já era tarde demais, a árvore já estava com a raiz podre, então era pouco tempo até ela apodrecer completamente e morrer. Com a invasão de Napoleão a Portugal, quando Napoleão descobriu que Portugal fazia comércio com a Inglaterra, Napoleão pediu
espaço, pediu salvo-conduto pela Espanha, de modo que as tropas napoleônicas do general Murat e de outros generais pudessem passar pela Península Ibérica e chegar até Portugal. Efetivamente, o que aconteceu foi que as tropas napoleônicas deram um golpe de Estado na Espanha, ocuparam as principais cidades e o rei Carlos IV capitulou em favor de Fernando VII, seu filho, e Fernando VII capitulou os seus direitos de rei a Napoleão Bonaparte. Como Napoleão Bonaparte já era rei da Itália e imperador da França, ele repassou esse título ao seu irmão José I de Espanha, conhecido como Pepe Botella na Espanha. Os espanhóis odiavam ele, consideravam ele um estrangeiro. Na Espanha sempre teve a casta dos afrancesados, que eram espanhóis que buscavam implementar o modelo francês na Espanha, porque a Espanha e a França tinham a mesma dinastia, que era a dinastia dos Bourbons. Então, esses laços parentais faziam com que certas influências francesas viessem para a Espanha e, consequentemente, para o resto da América. Então, com essa capitulação de Baiona, como foi conhecida, Napoleão basicamente consolidou seu poder sobre a Espanha. Tendo essa invasão napoleônica, em 1808, a maioria das cidades da América levantaram juntas. Essas juntas foram feitas entre 1808 e 1812, algumas foram feitas de forma isolada em 1813 e 14, mas as primeiras delas buscavam fazer uma independência do Império Napoleônico, uma independência do Reino Napoleônico da Espanha, e buscavam fidelidade, primeiramente, à regência da Espanha, que era um grupo de ministros e notáveis que cuidavam da administração espanhola enquanto o rei estava baixo custódia de Napoleão, e eles não reconheciam a legitimidade de Napoleão Bonaparte, o seu irmão. O maior medo das juntas e dos vice-reis era que houvesse uma adesão de fidelidade. Não, ok, entendido. Bom, como havia esse certo auxílio entre as dinastias, eles também importavam muitas doutrinas francesas, tanto a Espanha quanto a América Hispânica. Sendo assim, depois da invasão de Napoleão, acho que essa parte infelizmente cortou, mas é uma parte muito importante. Napoleão buscou pedir permissão ao rei da Espanha, Carlos IV, para passar as suas tropas e as tropas do general Murat para fazer valer o tratado continental contra a Inglaterra, invadindo Portugal e obrigando o rei Dom João VI, ainda não era Dom João VI, se eu não me engano, era Dona Maria... Não, era Dom João VI mesmo. Dom João VI, exatamente. Ele era regente. Regente, ok, perfeito. Perdão pela confusão. Em 1817, se eu não estou enganado. Ok, perfeito. E durante essas invasões, o que efetivamente aconteceu não foi somente a invasão de Napoleão de Portugal, mas as tropas francesas buscaram se apropriar de todas as cidades espanholas. Com isso, houve a demissão do ministro afrancesado de Carlos IV, Manuel Godoy, e também houve uma criação de uma certa resistência contra a ocupação francesa. Em relação a isso, o rei Carlos IV abdicou a favor do seu filho Fernando VII, e este abdicou em favor de Napoleão Bonaparte, efetivamente colocando o Império Espanhol praticamente nas mãos de Napoleão Bonaparte. Napoleão abdicou em favor... Essa passagem de Napoleão pela Espanha, com a alegação de ir até Portugal, foi na prática um golpe que ele deu na coroa espanhola, né, dizendo, não, fica tranquilo que eu vou passar com meus exércitos, mas não vou mexer com vocês não, vou só mexer com Portugal. Exatamente. E depois acabou dando golpe. Exatamente, isso mesmo. E Napoleão Bonaparte passou o seu reinado para o seu irmão José I Bonaparte. Este José I, ele era o grão-mestre do Grande Oriente da França, então era um homem extremamente importante. Ele foi responsável pela expansão de lojas maçônicas em toda a Espanha. Durante o reinado de Carlos III, por exemplo, voltando um pouco no tempo, haviam menos de 30 lojas maçônicas. No final dos seus primeiros 6 anos de reinado, já haviam 210 lojas maçônicas. É um crescimento incrível. Infelizmente, aconteceu, mas é um crescimento sobrenatural. E grande parte disso se deve a esses afrancesados, porque
como houve essa relação entre Espanha e França, também as coisas boas e ruins foram importadas para a Espanha. Uma delas a maçonaria, que era muito forte no reino da França. Sendo assim, foram levantadas na Espanha o Conselho de Regência, que buscava retornar a legitimidade do rei Fernando VII, e depois disso houveram as Cortes de Cádiz em 1812. Durante esse momento de ocupação francesa, na América inteira, desde 1809 até 1812, e de forma isolada em 1813 e 14, nasceram juntas nos cabildos dos vice-reinados da Nova Espanha, do Rio da Prata, da Nova Granada, do Peru, que buscavam definir uma política em relação à nova instituição de José I Bonaparte. Porque o José I da Espanha, ele buscou fazer não somente a implementação da maçonaria e do liberalismo, mas ele também aboliu todos os privilégios locais e criou basicamente um número de departamentos no mesmo estilo que aconteceu na França napoleônica. Porque Napoleão fez uma reforma administrativa, de governo, instituiu o Código Civil Napoleônico, que é uma medida maçônica, e a mesma coisa foi feita na Espanha. Eles temiam que isso acontecesse também na América Hispânica, porque eles buscavam, de certo modo, se afastar de qualquer tipo de levantamento a favor de José Bonaparte. Os vice-reis buscaram se manter fiéis a Fernando VII, enquanto que uma facção de liberais buscou se independizar, por assim dizer, de todos, tanto de Fernando VII, quanto do Conselho de Regência espanhol, quanto de José I Bonaparte. Porém, as revoluções foram feitas em nome de Fernando VII. A independência do Paraguai, da Argentina, da Colômbia, elas foram feitas, ou os levantamentos foram feitos em nome de Fernando VII. Então, esse episódio foi chamado como Máscara de Fernando VII, porque ele buscava usar uma certa legitimidade, uma busca de legitimidade, como uma desculpa, por assim dizer, para as independências. E como os vice-reis buscavam não reconhecer... Como a gente conversou um Sim. pouco antes de começar a aula, é algo análogo ao que aconteceu aqui no Brasil, dizendo, olha só, a Espanha caiu na mão de Napoleão Bonaparte, então nós vamos fazer uma independência, mas não é contra o rei da Espanha, é contra Napoleão Bonaparte, igual Dom Pedro aqui no Brasil. Não é que nós estamos fazendo uma independência contra o meu pai, Dom João VI, não, imagina, na verdade é contra a Revolução do Porto. Nós somos aqui ultra portugueses, ultra espanhóis. Então confia, pessoal. É basicamente essa técnica que eles utilizaram, né? Esse truque. Exatamente. E de modo muito fulminante, aconteceu a Revolução primeiro no México, depois passou para a Argentina e daí se expandiu por todo o continente. No México, ele não teve muito sucesso, justamente pela reação extremamente católica dos bispos. 2 ou 3 bispos do episcopado novo hispano, do vice-reinado da Nova Espanha, eram liberais, eram adeptos do iluminismo, mas foram eles que excomungaram os primeiros revolucionários independentistas, nomeadamente o padre Hidalgo, e também os outros revolucionários 9.000 ou 10.000 que se assomaram de forma violenta com o padre Hidalgo. Então, mesmo que eles fossem amigos, eu vou falar um pouco disso depois, o bispo não teve papas nas línguas na hora de fazer uma excomunhão, porque ele queria uma revolução pacífica, ou pelo menos uma transição pacífica para um novo modelo revolucionário. Bom, devido à falta dessa reação do clero no resto da América, entre os anos de 1811 fora da Nova Espanha, até 1822, que tivemos essa expansão revolucionária. Se os bispos e os padres tivessem sido realmente, se tivessem mantido nessa posição católica contra-revolucionária, as revoluções não teriam acontecido, porque os generais, os padres, a população local, todos eles seguiam os seus bispos. Os espanhóis e portugueses e os descendentes, que somos nós, brasileiros, argentinos, mexicanos, temos uma fidelidade muito grande à igreja, e nós temos os padres e bispos como figuras de exemplo. Não é à toa
que aqui no Brasil o tratamento de um bispo é 1000 vezes mais afetivo do que em outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, etc. Então a população, de certo modo, seguiu seus bispos. E por isso alguns bispos foram usados como meios de pacificação para evitar o levantamento de realistas e contra-revolucionários. Bom, essa Constituição de Cádiz, que eu menciono aí do lado da máscara de Fernando VII, foi uma Constituição liberal, uma revolução contra a monarquia da Espanha, contra Fernando VII. Cádiz era uma das únicas cidades que não havia sido invadida pelo exército napoleônico, e lá se juntaram generais, bispos, padres, pessoas muito importantes que eram juristas, e eles buscavam promulgar uma Constituição. O problema é que essa Constituição, ela aboliu praticamente o Santo Ofício em todo o território espanhol, inclusive nas suas dependências, os vice-reinados. Ela também buscou censurar, criar uma censura contra sermões de padres, de bispos que seriam contra a Revolução. Essa Constituição de Cádiz também buscou assignar deputados a todos os vice-reinados. Então, o vice-reinado da Nova Espanha tinha deputados em Cádiz, a Espanha, cada uma das regiões tinha seus deputados também. Muitos desses deputados eram maçons, então era uma constituição maçônica. Ela efetivamente chegou a influenciar a Revolução Liberal do Porto. Ela também chegou a influenciar muitos movimentos de independência na América. Então ele é uma causa essencial. Ela é muito importante. A Constituição de Cádiz não é tão estudada, mas foi a terceira Constituição do mundo, se não me engano, e ela foi gerida justamente por aquele grupo de pessoas, de espanhóis que eram afrancesados, que eram maçons, mas que estavam sofrendo justamente na mão dos franceses maçons. Então, não faz muito sentido, né? Mas a mente revolucionária é assim mesmo, é dialética, é bagunça, realmente é um negócio muito triste. Depois disso, houve a restauração, quando Fernando VII usou-se de realistas e da ala mais radical contra a Revolução na Espanha, que seriam os realistas. Ele expulsou praticamente todos os liberais, os ministros. Ele havia jurado a Constituição, mas depois ele jogou a Constituição no lixo. Justamente depois da invasão dos 100 mil filhos de São Luís, que era um exército realista que buscou manter a ordem na Europa depois dos acordos de Viena de 1814 e 1815, que restauravam, por assim dizer, as antigas casas reais da Europa depois da destruição de Napoleão. E nisso, o Fernando VII, ele havia feito uma contra-revolução com o apoio do clero e do exército, obviamente, de modo a frear essa monarquia constitucional. Porém, o problema é que Fernando VII, ele era muito instável. A princípio, ele defendia os que buscavam a defesa do absolutismo real, e em outros momentos ele defendia os liberais. De certo modo, ele havia colocado, durante as independências da América, um general chamado Rafael de Riego. Este homem, ele era maçom, ele era liberal, e ele foi colocado no encargo de 20 mil tropas que deveriam de ser enviadas para a América, nominalmente o vice-reinado da Nova Espanha, para auxiliar a luta contra os revolucionários. Porém, o que o Riego fez? Ele deu um golpe no rei, ele fez com que o rei jurasse novamente a Constituição e promulgou novas leis contra a igreja. Então esse Riego, ele havia sido um inimigo da igreja, naturalmente, mas depois de 3 anos do triênio liberal, ele foi fuzilado, executado ou fuzilado, se não me engano. Não me lembro exatamente como foi a questão da morte dele. Mas uma vez que Fernando VII conseguiu restituir os seus poderes reais, aí já não tinha jeito. O vice-reinado do Rio da Prata já estava perdido, o vice-reinado da Nova Granada já estava perdido, e apenas restavam núcleos realistas muito pequenos. Então, efetivamente, a maçonaria teve um papel incrivelmente assustador nas revoluções e não é muito estudado. Tanto que a historiografia oficial, ela nunca fala disso, nunca. Bom, passando aqui para o próximo slide. A questão da Batalha de Trafalgar. A Batalha de Trafalgar foi um dos motivos pela qual a Espanha, a princípio, não pôde ter uma relação muito boa
contra os movimentos revolucionários na América Espanhola, porque com a perda do seu poderio naval, eles acabaram dando livre acesso aos britânicos ao mar e deixaram de ser uma potência marítima. Também tem a questão relacionada com a nossa história aqui do Brasil e de Portugal, naturalmente. Por causa dessa batalha naval de Trafalgar e por causa da facilidade que o rei Carlos IV deu a Napoleão de tomar o poder na Espanha, eles foram os responsáveis praticamente pela queda de Portugal e pela vinda da família real ao Brasil e a transferência da corte e da capital do Império Português. De certo modo, essa transferência ela podia ter sido evitada se o rei Carlos IV não tivesse permitido as tropas de Napoleão em Portugal, e mesmo que Napoleão fizesse guerra contra a Espanha, ele jamais ia passar dos Pirineus. Então a destruição ia ser muito menor, não haveriam 2 milhões de mortos como teve na Guerra Peninsular, e jamais aconteceria essa separação praticamente entre Brasil e Portugal das mãos de Dom Pedro I para Dom João VI. Aqui eu falo justamente sobre a questão da usurpação de José Bonaparte e a capitulação de Baiona que foi feita dos reis espanhóis em benefício de Napoleão. E essa derrota reduziu o poderio naval espanhol, praticamente aniquilou, não haviam quase navios que pudessem fazer viagem transatlântica, reduziu o comércio entre os vice-reinados e acabou complicando um pouco a situação estratégica da Espanha em frente à Revolução. Então a Espanha, o rei, as instituições, a igreja estavam minadas por todos os lados. No continente europeu, a ocupação de Napoleão na Espanha. No continente americano, as revoluções por toda a América. Realmente foi algo muito complicado. Parecia até mesmo que não tinha solução. Muitos ministros falaram, não, a gente tem que reconhecer a independência desses países, da liberdade, autonomia, blá, blá, blá. Traidores. Porque podiam ter resolvido muita coisa se não tivessem colocado esse Riego na posição de general de exército, e se eles tivessem feito o que o Papa dizia, que era suprimir a maçonaria, nada disso teria acontecido. Bom, voltando aqui embaixo. Aqui, Carlos III de Espanha. Voltando um pouco ao tempo, como eu havia dito, ele foi o promotor das reformas borbônicas, que eram iluministas. Ele permitiu a volta dos judeus a Nápoles, algo que foi seriamente combatido por um cardeal que eu vou falar um pouco depois. Porque Nápoles ele foi conquistado pelo rei Carlos III, ele ainda não era rei da Espanha, mas ele buscou aplicar o iluminismo primeiro em Nápoles, para depois aplicar na Espanha. A dinastia Bourbon somente entrou na Espanha depois das guerras de sucessão espanhola, que duraram uns 13 anos, se eu não me engano. Então foi uma mudança radical na geopolítica europeia. Os Bourbons eles foram apoiados pela França, e os Habsburgo eles foram apoiados naturalmente pela Áustria. Então foi uma guerra que durou muito tempo, uma guerra que teve consequências muito, muito ruins para a Espanha, e colocou esse iluminista aqui no trono da Espanha. Ele também criou a Sociedade Econômica dos Amigos do País, que eu havia comentado, que promovia o liberalismo. Ele nomeou ministros liberais e maçons, nominalmente o Conde de Aranda, Conde de Florida Blanca, o Conde de Campomanes, que foram os que maquinaram a expulsão dos jesuítas de todos os territórios da Espanha. Depois disso, ele teve um papel muito preponderante na luta contra a censura do Santo Ofício sobre obras, sobre as atividades maçônicas. Ele realmente foi um aliado da maçonaria, assim como Dom Pedro II foi no Brasil e Dom Pedro I, obviamente, apesar de que ele nominalmente não fazia parte da maçonaria, ou pelo menos achamos que não, ou sabemos que não. Não existem documentos que comprovam esse pertencimento dele à maçonaria. Bom, ele também restringiu o poder eclesiástico, ele via com muitos maus olhos a influência do clero na sociedade espanhola, que era muito católica, naturalmente, e ele foi um dos principais apoiadores da supressão da Companhia de Jesus. Mais de 5.000 jesuítas foram expulsos apenas da Nova Espanha, um número gigantesco de padres. Ele fechou esses institutos de teologia que eram ultramontanos, que defendiam o papado. As universidades pontifícias do México e Peru foram reformadas, começaram a receber estudos iluministas, e essas propriedades da Companhia de Jesus elas foram levadas ao clero diocesano. Muitos bispos e padres, que eram reitores de seminário, receberam obras dos jesuítas, receberam espólios dos jesuítas,
E durante essas transferências de documentação, de biblioteca, de documentos, de tratados, de obras de teologia, muita coisa foi perdida, infelizmente. Então esse cara aqui foi um criminoso, juntamente com os outros ministros dele, e ele foi basicamente um precursor do que seria depois a política revolucionária na América. Ele também promoveu as reformas iluministas em todo o Império, com essas reformas borbônicas e essas sociedades econômicas, e ele reconstituiu a administração de vice-reinados com políticas mercantilistas, assim como fez o Marquês de Pombal em Portugal, com a criação das companhias reais, etc. E essas companhias reais, elas também buscavam bater de frente, de certo modo, com... Um comentário que eu acho que é pertinente. O liberalismo é a preparação da revolução. Porque quando você abre mão de lutar fortemente, veementemente pelos direitos da igreja contra os direitos dos seus inimigos, você está criando o terreno, preparando o terreno para que o inimigo tome conta da casa. Isso é óbvio, isso é evidente. Mas, frequentemente na história, na história dos estados, na história da igreja, nós vemos aí ou papas, ou clérigos, ou então reis, ou condes, ou pessoas de poder que abrem espaço e falam, mas eu não preciso combater tão fortemente, eu não preciso dar esse espaço todo, e no final das contas acaba o quê? Favorecendo o inimigo, criando as portas para a derrubada geral. Um outro comentário é que uma das causas da expulsão dos jesuítas basicamente todo o Ocidente, né, porque eles só foram existir ali pro Oriente, para a Rússia, etc., era também a inveja do próprio clero secular, porque, bem, os jesuítas tinham um grande prestígio devido ao seu alto desempenho intelectual, às suas frutuosas missões, que eles conseguiam converter com relativamente poucos padres, países de milhões de pessoas. Veja o caso, por exemplo, da Índia, né, que 2 padres converteram a Índia inteiro, logo no século XVI. E eles tinham muitas propriedades, porque eles faziam um trabalho muito bom, e o clero diocesano e outras ordens religiosas também olhavam isso aí com um pouco de maus olhos, que bem, aquela coisa, bom, estão favorecendo eles e a gente, como é que fica? Isso aí foi uma das causas. Então, bem, tudo isso aí vai se somando no caldo revolucionário que prepara a revolução. Perfeito, ótimos comentários. Inclusive, as medidas mercantilistas do Conde de Aranda e o Marquês de Pombal foram criação de companhias régias que batiam de frente, de certo modo, com as instituições que os jesuítas tinham. Na América, os jesuítas eram donos de largas estâncias que eram usadas para a manutenção das missões. E, obviamente, os maçons, iluministas, não gostavam nem um pouquinho. Também tem a questão de que os jesuítas tinham um papel muito grande como confessores de reis, como educadores, eles foram exímios educadores, e os iluministas sabiam que se eles não tomassem conta da educação, em pouco tempo ia ter uma conversão enorme de católicos em países protestantes, porque os jesuítas eles tinham institutos de educação nos países que eram pagãos, China, Japão, como também nos países protestantes, Inglaterra, Holanda, e nos países ortodoxos como Rússia, Romênia, etc. Então eles temiam muito essa influência da Ordem de Jesus. Inclusive, muitos reis que eram teoricamente os chefes, os imperadores, né, que eram chefes das igrejas nacionais ortodoxas, eram maçons. Muitos imperadores da Rússia, por exemplo, eram maçons, e o clero era totalmente submisso a esses caras. Era exatamente isso que os iluministas e os regalistas queriam. Era criar um césaropapismo, uma igreja ortodoxa 2.0, versão latina na Espanha e Portugal. Bom, esse Conde de Aranda aqui, ele foi um dos principais maquinadores dessa expulsão. Foi ele uma das pessoas que buscou convencer o Papa a ter essa posição anti-jesuíta. E ele proibiu a posse de máquinas de imprenta após a expulsão dos jesuítas, de ordens religiosas, de mosteiros, de conventos, porque os antigos reis da Espanha, os Habsburgo principalmente, eles haviam dado aos jesuítas e às ordens religiosas o direito de terem armas, principalmente em território de missão, com fronteira com Portugal ou com a Inglaterra, e eles tinham imprentas que produziam catecismo em idioma nativo. Muitos padres jesuítas fizeram catecismos maravilhosos, tratados maravilhosos de idiomas nativos, o Guarani, o Nahuatl,
o quechua, vários desses idiomas, o japonês, dicionário em chinês também, eles foram exímios intelectuais. E, obviamente, eles não queriam a conversão dos índios. Tanto que o Marquês de Pombal, ele havia passado a Lei Geral dos Índios e havia feito uma supressão contra as autonomias que os índios tinham no Brasil. Os indígenas, eles também tinham muita autonomia na Espanha. Por isso que, durante a Revolução, a maioria do exército realista era composto de indígenas e de mestiços, em vez de ser composto por espanhóis. Enquanto que no exército revolucionário, a maioria eram ou espanhóis, ou britânicos, ou mestiços revoltosos. Então você tem essa questão de inveja de um grupo social para o outro. Porque as repúblicas, quando elas foram instaladas na América, elas buscaram acabar com todos os privilégios, tanto do clero quanto da nobreza. E não somente os espanhóis eram nobres e clérigos, como diz a lenda negra. Em realidade, indígenas e mestiços chegaram a ser bispos, chegaram a ser padres, chegaram a ser generais, chegaram a ser condes, duques, pessoas muito importantes. E os revolucionários não gostavam dessa desigualdade, por assim dizer. Bom, o clero diocesano, como o Mateus muito bem colocou, eles apoiaram as medidas do Conde de Aranda contra a Companhia de Jesus, e 5/6 dos prelados espanhóis, ou seja, o episcopado espanhol, fez a aprovação desses estatutos de expulsão da Companhia de Jesus da Espanha. É uma traição terrível. Se eu fosse colocar o nome de todo mundo, ia dar um outro slide inteiro. Então, por meio dessa breve explicação, acho que já fica um pouco o recado. Bom, as reformas dele foram muito elogiadas por Voltaire. Se Voltaire está elogiando algo que você faz, meu amigo, você está fazendo a coisa errada. Ele dizia que com meia dezena de homens como Aranda, a Espanha seria regenerada. Mas regenerada em qual sentido? No sentido maçônico, no sentido liberal, no sentido iluminista. Então, obviamente, este homem não foi nada bom para a igreja. Ele foi, inclusive, um dos ministros de Carlos III havia dito que a sua maior glória era ser contado entre os inimigos da fé católica. Ele proibiu a pregação de padres franceses que fugiam da França da Revolução, para que eles não falassem a verdade sobre a Revolução, o que é a Revolução. Porque muitos padres oratorianos, mercedários, beneditinos, eles saíram da França, foram para a Espanha, foram para Portugal, foram para a Itália, e eles buscaram avisar todo o clero que era liberal, não, isso acontece, a revolução só aconteceu porque nós estivemos apoiando a revolução, porque na França, isso é notório, é claro, é conhecido, é um fato histórico, de que grande parte do clero acabou apoiando a revolução. Por quais motivos? Por causa do galicanismo, do jansenismo e do regalismo que havíamos comentado um pouco acima. Então esse é um dos motivos também pela qual o mesmo fenômeno aconteceu na Espanha e nas Espanhas, no ultramar. As sociedades econômicas de amigos do país, eram subscritos a publicações da enciclopédia, feitas pelos maçons d'Alembert e Diderot. Então, ele passou várias cópias de obras iluministas por todos esses núcleos das sociedades, em toda a Espanha, em todo o resto do mundo espanhol. E eles foram colocados baixo proteção real, de modo que a mesa censória da Espanha, do governo espanhol, ele permitia isso sem problema. E o Santo Ofício não podia fazer nada, porque se eles fizessem uma reclamação formal ao Papa, o Papa buscava justamente essa política um pouco conciliatória com a Revolução, de evitar um cisma, né, na Espanha, porque ele sabia muito bem dessa tendência regalista dos bispos espanhóis. Então ele buscava manter a unidade católica ao máximo, fazendo as mínimas concessões possíveis, tanto que ele fez uma concordata com a Espanha em 1753, se não estou enganado, e, como dito, essas instituições passaram por toda a Espanha e a América. Este cardeal aqui, ele foi um dos principais inimigos das políticas de Carlos III e do Conde de Aranda. Ele foi prefeito da Sagrada Congregação da Propaganda da Fé, a famosa Propaganda Fide, e ele foi contra o decreto de Carlos III, quando rei de Nápoles, de permitir a entrada de judeus no reino de Nápoles, né? Isso foi dado por um ministro, que era o Marquês de Salas, se eu não me engano, Duque de Salas, perdão.
e ele buscou restituir os poderes do Santo Ofício em Nápoles, porque devido aos benefícios que foram concedidos pela Igreja em Nápoles, o Santo Ofício ainda não foi instituído. Ele levou um pouco mais tempo. Nápoles também fez uma concordata com os Estados Papais, porém, isso foi dada devido a uma invasão muito pouco conhecida, pouquíssima gente sabe dela, mas ela foi a invasão de Carlos III como rei de Nápoles aos Estados Papais. Então ele foi um precursor de Napoleão, por assim dizer, ele foi um precursor de Garibaldi, dos revolucionários. Ele fez exatamente o que Felipe o Belo fez, de invadir os Estados Papais e tentar forçar o Papa a uma concordata um pouco mais favorável. Ou seja, a Espanha invadindo o sul da Itália, correto? Já prefigurando aí Napoleão e fazendo a mesma coisa que Felipe o Belo fez. É bem pouco estudado mesmo. No mapa que o Matheus vai mostrar, creio que mais no final da aula, tem um trecho que mostra bem exato assim, o tamanho da influência do rei espanhol na Itália nesse período. E lembremos o seguinte, o século XVIII, os últimos 500 anos da história são todos pouco estudados ou pelo menos mal estudados. O século XIX nós já cobrimos bastante dele aqui no canal, ou seja, de 1800 até 1900. Agora, de 1700 até 1800, o século XVIII, também é muito pouco estudado. Por exemplo, a supressão dos jesuítas foi basicamente um pedido das lojas maçônicas. Infelizmente, o Papa atendeu, e isso aí, 30 anos depois, a supressão dos jesuítas foi em 1750, alguma coisinha. 30 anos depois aconteceu o quê? A Revolução Francesa. Claro, a Revolução Francesa não aconteceria se os jesuítas estivessem no seu auge na França. Então, para que vocês entendam que assim, o Matheus está dando um grande panorama de coisas que antecederam as independências no século XIX, no século XIX, aqui na América Latina, dando os antecedentes europeus, ou seja, as coisas que estavam acontecendo na Europa. Infelizmente não é uma aula propriamente sobre estes acontecimentos, mas tem que ter ciência dele, ainda que esteja sendo passado bem por cima. Tá certo? Tá claro? Eu acho que faz bem esse comentário aqui, Matheus, mas pode prosseguir que tá fazendo bastante Perfeito, sentido. perfeito. E essa invasão do rei Carlos de Nápoles, né, foi a invasão de Nápoles aos Estados Papais. Ele ainda não era rei da Espanha. Depois de uns anos, ele seria rei da Espanha. Então seria o Papa já sentiu um pouco na pele essa influência regalista, porque o Carlos ele sempre teve essas tendências iluministas, apesar de teoricamente ele ser um católico devoto e praticante, etc. Então, durante a invasão dos Estados Papais, Ostia, Valetri e Palestrina foram invadidas ou saqueadas. Ostia e Valetri foram saqueadas e Palestrina teve que pagar um valor absurdo de ducados para que não fosse vítima de um saqueio. Com isso, o Papa disse, bom, tudo bem, eu acedo às suas condições, eu vou te reconhecer como rei de Nápoles, porque ele não havia reconhecido ele como rei de Nápoles, por causa de um cavalo. É sério, por causa de um cavalo. Existe uma cerimônia muito antiga, desde a época do Sacro Império Romano, na qual o Papa recebia um cavalo branco todos os anos, como reconhecimento da vassalagem do Sacro Império ao Papa. E o Carlos III, ele havia dado um pônei, um cavalo branco também, mas o Papa só aceitou o do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então ele considerou isso como uma afronta. E o Papa também não quis coroar um rei legítimo, porque ele conquistou por meio das armas, né? Ele não quis coroar ele como rei. Então essa foi uma das causas da invasão. Na concordata, o clero de Nápoles passou a ser reduzido. Então, os benefícios eclesiásticos foram reduzidos, o número de padres foram reduzidos, o número de monges foram reduzidos, o pagamento de impostos pela igreja começou a ser praticado, o confisco de propriedades da igreja também aconteceu em várias regiões, principalmente para ele construir palacínio, para fazer parque, jardim. Iluminista é assim, o cara adora fazer palácio e parque. O que levou à posterior expulsão dos jesuítas dos reinos também. Então, o Papa ele tinha muito medo dessas invasões à força acontecerem novamente, e talvez por isso tenha sido um dos motivos pela qual ele acedeu tão facilmente, por assim dizer, à expulsão dos jesuítas. Ele também, aqui ó, a questão dos judeus, que eu já tinha comentado do Duque de Salas.
Bom, descer aqui. Aqui já é a parte da revolução sendo gestada tanto na América quanto na Europa. Para 1808, como havia comentado, a maioria das juntas se levantaram baixo o pretexto da defesa dos direitos do rei, usando a máscara de Fernando VII e a doutrina da escola de Salamanca do Padre Juárez, da Sociedade de Jesus. Ele defendia que o povo dava soberania ao rei e que se o rei fosse um tirano, fosse contra o povo, ele poderia ser deposto ou até mesmo acontecer o tiranicídio, que é o assassinato do rei. Bom, já haviam planos britânicos de dominação da América, conhecido como o Plano Maitland. Ele também é muito pouco estudado na historiografia oficial, mas ele está sendo recuperado, principalmente no mundo hispânico, porque é um plano de dominação da Inglaterra sobre os vice-reinados da Espanha. Ele era um plano que definia exatamente como deveriam ser as operações militares no caso de uma invasão que fosse dominar o eixo de 3 cidades, Buenos Aires, Cartagena de Índias e Lima, de modo a cooptar todos esses poderes ao poderio britânico. Depois da questão da Guerra da Independência dos Estados Unidos, não foi a independência americana foi muito diferente das independências espanholas, porque a americana ela não tinha unidade de fé que nós tínhamos, que é a fé católica, eles eram um retalho de protestante, maçom e judeu misturado lá, e ateu, gnóstico, e eles buscavam também uma união depois da Revolução, coisa que muitos revolucionários aqui não buscaram. E também tem a questão de que a Revolução de Independência dos Estados Unidos ela foi feita graças aos ministros, aos generais iluministas, que eram franceses e espanhóis. Eles buscavam, por exemplo, o Marquês de Lafayette, ele era maçom, se eu não me engano, e ele era iluminista. Ele foi lá e ajudou os Estados Unidos a ganhar a guerra contra a Inglaterra. A França forneceu marinha de guerra, a Espanha forneceu uniformes, canhões, e o Bernardo de Galvez, que era descendente de judeus, ele era ministro, se não me engano, e também general. Ele era governador da Nova Espanha, se não me engano. Alguma região da Nova Espanha que não me lembro muito bem. E ele participou da Revolução Americana, não porque ele odiava britânico, ou porque ele queria reduzir o poder da Inglaterra, mas porque ele queria colaborar, de certo modo, com a criação do primeiro Estado ateu do mundo, do primeiro Estado laico, da primeira Constituição de separação de Igreja e Estado, e ele postumamente recebeu, inclusive, a cidadania honorífica americana, pelo reconhecimento dos seus esforços. Depois disso, temos a expansão da maçonaria na Espanha e Portugal, que aconteceu com o regalismo, né? Porque não havia, o Santo Ofício tinha muito pouco poder em cima da maçonaria. A influência britânica em Portugal também foi muito ruim mesmo. E de outro lado, a influência francesa na Espanha também foi péssima. Tudo isso piorou muito mais com a invasão de Napoleão à Espanha, porque aí não somente os maçons franceses fundavam lojas de obediência francesa, mas também os ingleses que ajudaram a reconquista, por assim dizer, contra Napoleão, também eram maçons. Inclusive foi aí que San Martín virou maçom, foi aí que Francisco de Miranda virou maçom. Então esses generais que atuaram contra a Espanha, que eram heróis de guerra da Espanha, eles se aliaram aos britânicos por causa dessa influência maçônica britânica, que eles conheceram tanto em Londres quanto na Espanha e em Portugal. Então realmente uma situação muito triste. A invasão napoleônica foi terrível, 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 terrível para todo mundo católico. Mateus, outro ponto importante de ressaltar, a gente fala maçonaria, mas isso é uma figura de linguagem, porque o correto seria dizermos maçonarias. Claro, não estou dizendo que exista alguma maçonaria que seja boa, mas elas têm objetivos diferentes entre si. Tem a maçonaria inglesa, tem a maçonaria francesa, tem os carbonários na Itália, tem 2 maçonarias na França, tem a maçonaria do período do início da Revolução Francesa, que era uma maçonaria, a maçonaria do José Bonaparte, o irmão de Napoleão Bonaparte, é outra, a romena, como o João está lembrando, a maçonaria americana é outra coisa que se parece com todas elas, mas tem suas próprias características também. Então, outros acontecimentos que o Matheus vai contar um pouco na frente, do porquê que não houve uma grande união entre os países, as republiquetas da América Latina, foi devido às diferenças de lojas das sociedades secretas aqui nas Américas, ou seja, as diferentes pedrarias. A gente tem que entender que, como nesse período as sociedades secretas, a maçonaria,
é quem controlava tudo nos bastidores, tudo o que acontece na historiografia oficial, tudo o que acontece em público, não é nada mais, nada menos que o reflexo daquilo que está acontecendo dentro das lojas, dentro dos bastidores. Então muita coisa não é documentada devido a esse secreto que tem as sociedades secretas, mas também não se entende o que aconteceu, o que deixou de acontecer, digamos, no campo exotérico, no campo oficial, no campo público, porque o que está realmente acontecendo é no subterrâneo. É no subterrâneo que a política acontece. E isso aí faz algum sentido devido a, ora, alguns revolucionários apoiarem uma revolução, ora apoiarem outra, ora trabalharem em conjunto, horas brigarem entre si. Exatamente, perfeito. Justamente essa orientação francesa que teve a Espanha foi o que levou à influência muito grande da França nas republiquetas, né? Tanto que o próprio sistema de governo que eles fizeram foi inspiração da França. Enquanto que no Brasil teve um pouco da inspiração britânica, da Constituição de 24, o poder moderador eu não tenho certeza de onde que surgiu, mas eles sempre se espelhavam na monarquia constitucional da Inglaterra. Bom, como havia comentado, essa cooptação de heróis de guerra da Batalha de Bailén, que foi a primeira derrota napoleônica praticamente na Espanha, que começou o declínio do Napoleão na Espanha. Inclusive, foi por causa de Espanha e Portugal que Napoleão perdeu a guerra, ele perdeu as guerras napoleônicas, porque a invasão da Rússia não foi nada mais do que um erro estratégico que ele cometeu, mas foi o segundo erro estratégico. O pior erro dele foi ter invadido a Espanha, porque aí nasceu a guerrilha, aí tinha combate contra as forças regulares dele, e havia uma certa reação muito forte dos espanhóis, eles não se rendiam, eles não queriam saber de iluminismo, de maçonaria nesses níveis, né? Eles aceitavam os níveis de Carlos III, Carlos IV, mas não de Napoleão. Napoleão já era demasiado revolucionário. Tanto que Napoleão foi extremamente ignorante em não levar em consideração a história da Espanha, porque na Espanha ele colocou um grupo de muçulmanos, um grupo de marroquinos, se não me engano, como o seu mamelucos, perdão, um grupo de mamelucos que era a guarda de José I Bonaparte em Madrid, em plena capital espanhola. Obviamente deu problema entre muçulmano e católico, e aí praticamente começou a contra-revolução de 2 de maio, se não me engano, de 1808. Efetivamente começando a Guerra Peninsular. Eu vou deixar aqui linkado na descrição uma minissérie que está no canal do O Raditrade sobre as guerras napoleônicas na Espanha. A Espanha ela é também conhecida como o Vietnã de Napoleão, porque ele simplesmente não conseguiu pacificar. Ele de fato ocupou, instituiu um governo, mas esse governo não foi aceito pelos espanhóis e sempre teve a todo momento guerrilhas. Então as tropas se locomoviam de um lugar para o outro. O rei, o irmão de Napoleão, tinha que andar sempre com escolta pesada porque os comboios sofriam ataques, etc. E ele não conseguiu paz. Então, não tendo pacificado o fronte ocidental, ele tentou abrir guerra no fronte oriental e aí perdeu tudo mesmo, porque aí perdeu no Oriente, perdeu no Ocidente, aí ferrou tudo. Aí acabou de ser destronado. Mas a questão espanhola para entender o período napoleônico é fundamental, fundamental. Não entendeu a Espanha, não entendeu nada. Perfeito, exatamente. Bom, também havia o isolamento geopolítico dos vice-reinos, como não havia mais uma marinha após Trafalgar, e como não existia mais um exército profissional organizado na Espanha que pudesse dar socorro aos vice-reinos, praticamente era o terreno ideal mesmo, para os revolucionários independentistas da América. Depois disso, para vocês entenderem o porquê não havia um exército realista na Espanha formado, é porque a Espanha considerava como uma simples extensão e não como uma colônia. Como comparação, a Inglaterra tinha um exército gigantesco, um exército privado da Companhia das Índias Orientais, do Raj britânico, ainda não foi formado, mas era uma prefiguração, e eles tinham um exército gigantesco de mais de 100 mil homens, todos mercenários, corsários, etc. E a Inglaterra, ela nunca buscou cuidar da população local. Eles nunca fundaram universidade, eles nunca fundaram hospital. O primeiro hospital foi feito para oficiais britânicos que fossem brancos e anglo-saxões,
protestantes, né? Então não tem essa universalidade católica, enquanto que Portugal e Espanha, onde quer que eles fossem, eles sempre fundavam hospitais, escolas, universidades, sempre em proveito e benefício da população local, obviamente com o fim último da conversão e salvação das almas. Então, por isso, não existia um exército profissional na América que pudesse ir contra, por assim dizer, contra os exércitos revolucionários. Apesar de que os vice-reis tinham usado um certo exército, que não era profissional, não era permanente, para a expulsão dos jesuítas, que foi feita com a força militar. Não havia também uma hierarquia definida, ou seja, em caso de que houvesse uma vacância capitular ou que não houvesse um rei, eles não sabiam como administrar a situação. O ideal seria que cada vice-reino tomasse suas decisões, mas em realidade não foi o que aconteceu. Foi uma ação conjunta de todas as maçonarias, como o Matheus muito bem comentou, que buscaram caminhos diferentes para um mesmo objetivo. Depois disso foi a questão das entradas revolucionárias por apoio britânico, como eu disse, em Portugal, na Espanha e aqui na América, e os emigrados franceses que saíram da Espanha e de Portugal e França e vieram para a América. Alguns deles foram ruins e outros foram bons. Aqui, por exemplo, nós temos a expansão do Império Espanhol e Português e porque o Papa tinha muito medo de um cisma. Como vocês podem ver aqui, eu não sei se o meu mouse aparece, mas essa região aqui de cima, ela é basicamente o vice-reinado da Nova Espanha, que está englobado por Cuba, a região do México, Louisiana, aqui os estados Califórnia, Texas, o Alasca, inclusive. Também Filipinas fazia parte do vice-reinado da Nova Espanha, então era o vice-reinado mais poderoso de todo o Império Espanhol. Tinha 15 milhões de habitantes, era o mais rico, o mais desenvolvido, tinha um desenvolvimento urbano muito maior que Paris e Londres. O número de carroças per capita já mostrava o desenvolvimento econômico de lá. 50% da população tinha um acesso de transporte e era um dos maiores produtores de prata do mundo. Tanto que os Estados Unidos usaram essa prata, essa moeda de prata do México até 1850, 60. Então demorou muito tempo para essa hegemonia novo-hispana católica acabar na América do Norte. Infelizmente foi tudo destruído pela maçonaria, pelo judaísmo, foi terrível. E com a independência do México, efetivamente não somente houve o corte de relação com a Espanha, mas também com os outros países que eram parte do Império Espanhol, assim como também as Filipinas. Havia também um comércio intenso entre a Ásia e a Espanha por meio da rota do Galeão de Manila, que saía da capital da Capitania Geral de Filipinas em Manila e passava pelo porto de Acapulco, no México, seguia por terra até Veracruz e de Veracruz ia para a Espanha. Era um dos principais pilares econômicos e, obviamente, os britânicos queriam se apropriar disso. A maçonaria buscou destruir isso para justamente acabar com o poderio de neutralização que a Nova Espanha teria frente aos Estados Unidos e aos futuros estados confederados no Canadá. E também eles buscaram a segregação dos territórios independentes. Por isso, por exemplo, Nova Espanha se separou em vários países, né? Por isso a Nova Granada se separou em vários países e o Rio da Prata também. O único que mais ou menos manteve sua integridade foi o vice-reinado do Peru. E Portugal, a mesma coisa. Portugal tinha comércio intenso entre Brasil, Angola, Moçambique, Goa e Macau, e o Brasil, na independência, perdeu tudo isso. Perdeu o comércio com Angola, perdeu o comércio com Moçambique, com Macau, com Goa. Então foi terrível. E isso levou à dependência desses novos países, dessas novas nações, a quem? A Inglaterra, que era o único capaz de substituir essa relação que antes havia entre todos, né? Todo esse aglomerado. Então, o que os maçons buscaram fazer? Separar a América inteirinha da Espanha e de Portugal, instituir monarquias ou repúblicas que fossem regalistas, que tivessem igrejas nacionais, que fossem independentes, né, da Santa Sé, e eles buscaram consolidar tudo em uma única esfera maçônica. Por sorte, isso não aconteceu. Houve o Congresso de Panamá em 1820 alguma coisa, 1830, não me lembro corretamente, na qual Francisco de Miranda chamou vários países independentes, chamou Estados Unidos, México, Brasil, mas a maioria dos países não acudiu, porque eles não queriam unificar tudo e eles estavam sedentos de poder
e não queriam ceder o poder a uma outra pessoa. Bom, baixando aqui. Essa aqui foi a primeira loja maçônica que Matheus, foi... Sim. volta no mapa, por gentileza, só para um comentário que a gente não pode esquecer, que é importantíssimo. Veja só, com um único mapa, coloca-se em xeque toda a história que se ensina nos colégios brasileiros da marcha para o oeste, porque os Estados Unidos marcharam para o oeste para ter acesso ao Pacífico, a Califórnia, etc. E bem, do jeito que se conta a história, os cowboys e tal, a luta contra os índios, não sei o que, é como se aquele povo fosse bárbaro, não civilizado, como se não tivesse coisa alguma ali, como se fosse de fato a primeira vez do homem ocidental, do homem europeu, da civilização ocidental indo para o Pacífico, que é mentira. Já existia ali missões, tanto que boa parte da costa oeste dos Estados Unidos, Los Angeles, San Diego, são nomes já espanhóis, que já existiam cidades, já existiam povos, já existiam capelas, ou seja, aquilo ali foi uma chacina contra os católicos que já existiam deste lado de cima. Você observa que o Novo México ele subia até quase o Alasca, né? Não sei se ali já é um pedacinho do Alasca, não sei bem a geografia atual dos Estados Unidos, mas já é quase o Alasca, então era um império bem grande. E aí vocês observem também o interesse das várias lojas maçônicas de fomentar, ou pelo menos das lojas maçônicas francesas, de cooperar com a independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque a França ela tinha essa esperança de, com a criação de um novo país não ligado com a Inglaterra, ou seja, independente da Inglaterra, conseguir exercer a sua influência neste, ou seja, ter parte do saque do Império Espanhol no oeste do continente norte-americano. E, bem, a mesma coisa aconteceu aqui na América do Sul, as lojas brigando entre si, mas em todo caso, de fato, saqueando o Império Espanhol. E tudo isso aí acabou sendo consolidado pela maçonaria inglesa, como muito bem o Matheus disse. Acabou que ela, por ser de mais longo prazo, com característica mais conservadora, através, sobretudo, da usura e dos juros, acabou dominando todo esse país aí. Basicamente foi isso que aconteceu. No primeiro momento, foi dividido entre várias lojas maçônicas, mas com o passar dos anos, com o poder dos juros compostos e da usura, acabou caindo tudo nas mãos inglesas, direto ou indiretamente. A gente tem que ter ciência que é o seguinte, quando a gente fala Inglaterra, nós não estamos falando exatamente a coroa inglesa. O rei inglês é um funcionário dos verdadeiros donos da Inglaterra. E assim como o presidente dos Estados Unidos é um funcionário dos verdadeiros donos. E em todos esses países existe uma disputa de poder entre o grande esquema de poder global e a luta entre poderes nacionais, chamemos assim, que, ou seja, concordam em saquear os católicos, concordam em saquear o Império Espanhol, mas eles não concordam exatamente na divisão do saque, porque todo mundo quer ganhar poder para si e não para o outro. Isso é uma característica. E aí acontece boa parte dessas guerras aí, etc. Exatamente. Inclusive, essa parte do Pacífico, ele era chamado pelos britânicos, pelos portugueses, por todo mundo, praticamente todas as potências, como o Lago Espanhol, porque efetivamente era tudo domínio da coroa espanhola. E obviamente os protestantes não gostavam, os maçons não gostavam, e buscaram neutralizar esse efeito de um império católico por meio dessas revoluções. E como o Matheus muito bem colocou, a questão dos empréstimos, dos juros, quando os britânicos auxiliaram os revolucionários, porque isso aconteceu no vice-reinado do Rio da Prata, do Peru e de Nova Granada, eles enviaram corsários britânicos, principalmente o Thomas Cochrane, que também auxiliou na suposta independência do Brasil, né? E eles saquearam as reais fazendas da moeda, né? Primeiro, eles fizeram a retirada de milhares de toneladas de prata que existiam na América. Outro mito também que dizia, Portugal levou nosso ouro, Espanha levou nosso ouro, mas em realidade estava tudo em Buenos Aires, estava tudo no Rio de Janeiro, estava tudo em Lima e em Caracas, então no Novo México também. O que os britânicos fizeram foi se apossar de toda essa prata, toda essa riqueza mineral, também se apossaram das minas de produção de prata e de mercúrio em toda a América, desde o México até o sul. Uma das minas foi São Luís Potosí,
tanto no México quanto na Bolívia, tem a cidade com o mesmo nome, e quem explora isso até hoje em dia são os britânicos, são empresas canadenses, são empresas britânicas e australianas. Efetivamente, isso levou à dependência econômica desses países, inclusive na emissão de moeda, ao Banco Central inglês e aos banqueiros ingleses. Tanto que os escudos vermelhos, né, aquela família lá que todo mundo conhece, eles foram essenciais no estabelecimento de uma nova política monetária, de liberalismo econômico, de livre mercado, e isso afetou profundamente a industrialização de cada uma dessas regiões. E existiam indústrias na América. Quito, por exemplo, produzia navios, Santiago de Cuba e Havana produziam os maiores navios que existiam no Império Espanhol, e a mesma coisa em Salvador. Então eles queriam destruir essa potência econômica e industrial. Uhum. E antes de passar para o próximo slide, talvez uma informação que vá dar mais sentido é que a família dos Criança Quente, os Child Hot, né, a família já conhecida aqui no canal, eles só, como eu digo, consolidaram a sua fortuna e o seu poder no fim do Império Napoleônico. A primeira bolada que eles fizeram de fato foi já em 1815, na Batalha de Waterloo. A gente já contou essa história aqui no canal, vou colocar o card aqui em cima. Ou seja, o que aconteceu nas Américas antes da consolidação da família dos Criança Quente é uma coisa diferente do que foi depois. Ou seja, o que houve antes da consolidação da família dos Criança Quente foi a fragmentação entre várias lojas, que todas elas, por serem pequenas, por serem países republiquetas, que não tinham capacidade de sobreviver de modo autônomo, precisaram recorrer a empréstimos. E a única família que tinha condição de dar empréstimo era a família dos Criança Quente, aí acabou havendo essa quase homogeneização da América Latina.